Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos, é uma alegria grande a gente poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, não é? Adorando a Deus, prestando a Ele o nosso culto, dando a Ele toda a honra, toda a glória. Deus é Deus, Deus é o nosso Deus. E eu quero começar orando por você. Nós vamos consagrar o nosso culto ao Senhor e eu quero fazer isso junto com você. Feche os seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela bênção de estarmos na tua casa, pela bênção de estarmos podendo te adorar, glorificar o teu nome. Senhor, nós estamos vivendo momentos difíceis, é verdade. Mas nós sabemos de tantas pessoas que estão vivendo momentos tão mais difíceis que nós. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela nossa situação e queremos te pedir em favor daquelas pessoas que estão longe, Senhor, enfermas, precisando da tua ajuda. Ó Deus, que a tua graça esteja alcançando a cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos desde já te pedir em favor desse culto, que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos, ó Deus, tocados pela ação do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero colocar diante de você algumas considerações. A primeira delas diz respeito aos idosos, aquelas pessoas idosas com as quais nós convivemos. É muito importante que nós possamos abraçá-las, ainda que de longe, fazer um contato por telefone. As pessoas mais idosas, muitas delas têm dificuldades com a tecnologia, com o WhatsApp, Telegram e outras redes sociais, e eu queria desafiar você a ligar para essas pessoas e estabelecer um link, um contato com essas pessoas. Certamente vai abençoá-las e abençoando a essas pessoas, você também será abençoado. Não perca a oportunidade de fazer o bem, de ajudar a essas pessoas. Eu quero ainda dizer, nós falamos hoje no culto pela manhã, da relevância de nós orarmos pelas pessoas que estão na linha de frente. Nós temos os policiais, nós temos os lixeiros, nós temos o pessoal que trabalha com a saúde. São profissionais que estão trabalhando de alguma forma expostos para que nós não estejamos em condição de exposição. Nós precisamos orar por eles. Alguns deles vivendo uma situação emocional tão difícil. Você considera, por exemplo, alguns profissionais que atuam na área de saúde e estão sem equipamentos adequados, por exemplo. Eles estão cuidando de pessoas e podem ficar contaminados, como tem acontecido com tantas pessoas. Precisamos orar por eles. Outra coisa que eu gostaria de falar é que hoje nós temos uma jovem muito especial de nossa igreja. A Priscila está fazendo aniversário e eu queria, Priscila, desejar daqui um feliz aniversário. Quero dizer para você e que nós estaremos aí, eu e todo mundo, para comer bolo na sua casa. Assim que terminar o culto, nós estaremos todos aí para comer bolo.
é uma ocasião tão especial nós podermos ter a nossa moça adorando a Deus, comprometida com Deus e fazendo aniversário. Que o Senhor continue te abençoando. Claro que comer bolo é brincadeira, né? A gente não vai aparecer aí não. Pode comer bolo à vontade. Por fim, eu quero dizer que nós estamos com uma série de programações ao longo da semana. Na segunda-feira, nós temos o culto de testemunhos, quando nós compartilhamos com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A terça-feira temos uma reflexão e temos o quiz, um programa de perguntas e respostas sobre a Bíblia, sobre frases do cantor cristão. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo bíblico falando a respeito das parábolas de Jesus e sobre oração, estudo bíblico e oração. Quinta-feira nós temos a nossa reunião das células, reunião online. Sexta-feira nós temos um culto em família e no sábado culto da juventude. Tem sido uma experiência tão especial. Nós estamos tirando proveito da nossa situação. Não pode ir em casa, não pode se reunir em grupo, uma vez que as pessoas correm risco de contaminação, então nós vamos louvando a Deus da maneira que nós podemos, não é? Então eu queria convidar você a nos acompanhar, a participar conosco. Esta programação, este culto está sendo transmitido pelo Facebook e pouco depois é inserido no YouTube. Nós temos a oportunidade de compartilhar com as pessoas a mensagem do Evangelho. Faça isso, não só para você, não seja apenas você abençoado, mas as pessoas com as quais você se relaciona, compartilhe, ok? Nós vamos cantar ao Senhor. Eu separei 2 músicas de adoração e eu queria convidar você a cantar para o Senhor. A primeira delas falando a respeito do Espírito Santo, e a outra dando toda a glória, toda a honra ao Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, amém. Nós temos a oportunidade de ter relacionamento com o Espírito Santo, que é Deus, que é pessoa, que está próximo de nós e que desenvolve um ministério junto de nós. Nós vamos adorar a Deus, dando glórias a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. É isso que nós vamos cantar agora. Cante ao Senhor aí onde você está, adore a Ele. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. O que vive por Ele, para
tribo, povo, língua e nação, que para nosso Deus nos constituíste rei e sacerdotes, e reinarão para sempre. Amém. Amém. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Jesus, nós vimos hoje pela manhã, hoje é o domingo da ressurreição, e nós com alegria damos a Ele toda a honra, toda a glória, como igreja do recomeço, a igreja que entende a manifestação de Deus no Filho e dá a oportunidade, não dele, mas de nós recomeçarmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ouvir uma música e eu queria desafiar você, meu querido irmão, a olhar para fora. Nós normalmente olhamos para as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Nós olhamos normalmente para as nossas limitações. Eu quero desafiar você a atuar como sacerdote, a orar pelas pessoas, aquelas pessoas que estão precisando, muitas delas precisando muito mais do que você. Coloque diante do Senhor a vida dessas pessoas. Seja um intercessor, seja um abençoador. Enquanto nós estivermos ouvindo uma música, nós vamos nos colocar diante do Senhor. O Senhor que cuida, o Senhor que zela, o Senhor que opera na nossa saúde, mas também opera no relacionamento, cuida de nós nos detalhes, zela pelo seu povo nos detalhes. O Senhor que cuida de nós, cuida de nós. Nós temos órfãos, nós temos muitas pessoas na rua pedindo socorro. Vamos orar por essas pessoas. Algumas nós não poderemos socorrer com os nossos braços, com os nossos recursos, não. Mas nós podemos orar por elas. Vamos fazer isso. Vamos orar por essas pessoas. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abro cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar, fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul no nosso lindo céu, quando o sol vai, a lua logo vem, e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural
que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. Um Deus que cuida de tudo, um Deus que cuida de nós, um Deus que caminha conosco, um Deus que opera nas nossas vidas, mas que também opera através das nossas vidas. Eu queria agradecer, como tenho feito a cada culto. Eu quero agradecer a fidelidade dos irmãos, aqueles irmãos que têm sido fiéis com os seus dízimos, as suas ofertas. Mencionei hoje pela manhã, nós essa semana depositamos recursos dos nossos missionários. Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte por conta da tua fidelidade. Nós louvamos a Deus pela sua fidelidade, pela sua vida. Nós queremos continuar fazendo isso e nós apelamos no sentido de que você confie no Senhor e você faça a sua parte. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar cumprindo com a nossa responsabilidade, fazendo a nossa parte. Eu queria, nesta noite, convidar você para uma breve reflexão no Evangelho de João, no capítulo 21, versos 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 21, de 15 a 17. Jesus ressurgiu e foi encontrar com os seus discípulos, com os seus seguidores. Ele começa encontrando Maria da cidade de Magdala, Maria Madalena, do qual Jesus teria expulso 7 demônios. Jesus perdoou, resgatou aquela mulher. A pessoa só fica sob o domínio, sobre a opressão, sob a escravidão do inimigo, se ela quiser. Se ela clamar ao Senhor, o Senhor vem em seu socorro. Se ela buscar ajuda, se ela clamar por ajuda, o Senhor vem em seu socorro. Isso aconteceu com Maria, mas isso aconteceu com muitas pessoas ao longo do ministério de Jesus e depois da ressurreição. Continua acontecendo hoje. Ninguém fica oprimido se não quiser. Basta clamar ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 17, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, Jesus teve Pedro como seu companheiro de ministério. Pedro estava sempre ao lado de Jesus, Pedro sempre querendo aprender. Pedro era uma pessoa de limitações acentuadas, mas Jesus tratou de Pedro, Jesus cuidou de Pedro. Nós vamos encontrar Pedro, por exemplo, quando Jesus aparece sobre o mar, andando sobre o mar, e Pedro vai e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Pedro, ousado, Pedro estava presente na maioria dos milagres que Jesus fez. Pedro estava presente no Monte da Transfiguração. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro estava presente em muitos momentos da vida de Jesus. Pedro estava no Getsêmani. Pedro estava sempre perto de Jesus. Pedro foi marcado por Jesus. E Pedro foi marcado de tal forma que quando Pedro negou a Jesus, lá na residência, no pátio da casa de Caifás, sumo sacerdote, Pedro tentava convencer de que ele não era seguidor de Jesus. Mas era extremamente difícil, porque Pedro se parecia com Jesus. E as pessoas não acreditavam que Pedro não era seguidor de Jesus, porque ele tinha aparência. Pedro tinha atos. Pedro tinha jeito de discípulo de Jesus. E eu digo isso, queridos, porque hoje existem pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas elas não têm nada de Jesus. Elas não têm nem trejeitos. Elas não aparentam seguir a Jesus. Elas afirmam que são discípulos de Jesus, mas ninguém acredita. Interessante. Pedro dizia que não era, mas ninguém acreditava. Pedro tinha cara de discípulo. Mas eu quero caminhar um pouco mais no texto, lembrando aquilo que naturalmente você já sabe. Pedro negou a Jesus três vezes. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 7, Jesus diz para que as mulheres falassem a respeito da ressurreição para os discípulos e para Pedro. Mas Pedro não era discípulo de Jesus? Sim, Pedro era discípulo de Jesus. A questão, queridos, é que Jesus foi buscar Pedro. Jesus foi resgatar Pedro. Pedro estava com o coração machucado. Pedro era um homem decepcionado, entristecido. Ele havia falhado com o Mestre. Ele havia faltado com o seu Senhor. Interessante, pouco tempo antes ele havia dito: Mestre, todos podem falhar com o Senhor. Eu
jamais falharei. E foi exatamente Pedro que falhou. Jesus foi buscar Pedro. Jesus foi resgatar Pedro. Jesus foi confrontar Pedro. E ele faz assim. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama de verdade. Quando Pedro responde a primeira vez, Jesus vai dizer para ele: toma conta, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Antes de apacentar as ovelhas, precisa haver amor a Jesus. Existem pessoas que fazem muitas coisas pelos pobres, dão esmolas, ajudam pessoas nas ruas, ajudam pessoas nos orfanatos, ajudam pessoas nos asilos. Antes vem o amor a Jesus. Pedro, você me ama. Antes daquilo que você faz por mim, antes daquilo que você faz em meu nome, Pedro, você me ama. Algumas vezes nós temos feito tantas coisas em nome de Jesus. Nós fazemos tanto bem para as pessoas, mas nós não temos relacionamento nenhum com o Senhor. Nós não amamos a Jesus. E algumas vezes ficamos como que querendo comprar o amor de Deus, o amor de Jesus por aquilo que nós fazemos. Pedro, você me ama. Tudo começa com o amor a Jesus. E aquele que ama obedece, aquele que ama faz a vontade. Nós estamos cheios de discípulos de conversinha, de seguidores de conversinha. Pessoas que procuram de alguma forma entortar o caminho de Jesus para que ele possa caber. Cria um Jesus para ele, um Jesus segundo os seus conceitos. Pedro, você me ama de verdade. O amor vem antes da obra. O amor vem antes do trabalho. O amor ao Senhor vem antes. Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, eu te amo. Existem pelo menos 3 palavras no grego para amor. No português nós falamos amor e amor vale para tudo. Os discípulos falavam aramaico, mas os textos do Novo Testamento foram escritos em grego. E havia a palavra agape, ou agapau, filéu ou filia, e eros, o amor erótico. Amor filiam, relacionado com relacionamento pessoas. Agape, um amor mais profundo. Agapau, um amor mais profundo. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Jesus, eu tenho pelo Senhor uma grande amizade. Mas não foi isso que Jesus perguntou? E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E
Pedro responde: sim, Senhor, eu tenho pelo Senhor uma grande amizade. Jesus então inverte e ele pergunta: Pedro, você tem por mim uma grande amizade. Pedro entendeu. E aí ele responde: não, Senhor, eu te amo. Eu te amo. E Pedro então dá a declaração do fundo do coração. Ele amava Jesus. E aí Jesus vai dizer: apacenta, Pedro. Cuida, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. É interessante, queridos, que Jesus dá uma responsabilidade pastoral para Pedro, que não era menor que a responsabilidade dada aos demais apóstolos. Os apóstolos eram pastores. Jesus chamou a outros apóstolos para serem pescadores de homens, cuidadores de homens também. Jesus vai dizer para Pedro: você deve cuidar das minhas ovelhas. E Jesus destaca que as ovelhas eram dele, as ovelhas eram de Jesus. Eu respondo por pessoas ao Senhor, na condição de pastor, na condição de líder espiritual de uma igreja. Mas eu tenho a convicção de que essas ovelhas não são minhas e por isso eu não posso dispor delas. Elas pertencem ao meu pastor, Jesus. Elas pertencem ao pastor delas. Eu só cuido, elas não são minhas. Elas pertencem a Jesus. Alguns homens, alguns líderes não têm essa preocupação e têm se levantado e têm de alguma forma afrontado ovelhas, machucado ovelhas. Jesus fala para Pedro para cuidar das ovelhas, mas chama a atenção: as ovelhas são minhas, Pedro. E eu vou voltar para acompanhar, para saber aquilo que você fez com as minhas ovelhas. Os cordeiros são de Jesus. Os cordeiros, as ovelhas, pertencem a Jesus. Por fim, Jesus estava naquele contexto reunido, Pedro e a maior parte, 7 dos apóstolos de Jesus. Por que Jesus vai confrontar Pedro diante dos demais apóstolos? Jesus faz isso, queridos, porque os demais apóstolos, diante da queda de Pedro, poderiam julgar Pedro, poderiam de alguma forma menosprezar Pedro. Pedro errou, é verdade. Pedro não deveria ter falhado, é verdade, mas falhou. Nós falhamos e muitas vezes falhamos. Não deveríamos, mas falhamos. Não cabe a nós julgar absolutamente ninguém. Fulano falhou hoje, eu acabo falhando amanhã. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Nós não temos que julgar ninguém, em nenhum lugar.
em um só lugar, na palavra de Deus. Nós encontramos respaldo para criticar, para julgar qualquer pessoa. Todas as pessoas vão dar conta dos seus atos a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12 vai dizer isso. Nós vamos dar conta dos nossos atos a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus coloca as coisas claras ali, diante dos demais apóstolos. Pedro errou, mas ele não errou com vocês, ele errou comigo, e eu o perdoo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Esse texto continua com Pedro querendo saber o que... Um pouquinho depois, basta seguir os demais versículos. E Jesus vai dizer: se eu quero que João fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Não é da sua conta. Faz você aquilo que eu tenho para você. Queridos, não importa se o pregador da esquina está falando ou fazendo coisas com as quais você não concorda. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Adore a Deus, trabalhe para Ele, tenha comunhão com Ele, faz você a sua parte. Você vai dar conta de você. E o pastor da esquina vai dar conta do trabalho que ele faz e da... Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o poder de Jesus, poder de perdoar. Pessoas têm se mantido longe de Jesus, longe, acreditando que foram tão longe, caíram tão fundo no buraco, que Deus não pode fazer mais nada por elas. Volta, é possível voltar. Você não tem que ficar aí perdido, longe. Eu tenho a convicção no meu coração que Judas só chegou onde chegou porque não procurou Jesus, não buscou socorro em Jesus, teve remorso, mas não se arrependeu. Se tivesse se arrependido, teria recebido perdão. Jesus quer perdoar a todas as pessoas, porque Ele quer ter todas as pessoas ao lado dEle, juntas dEle. Não fique longe, não fique longe, não. Da mesma maneira que Jesus perdoou Pedro, Ele quer perdoar você. Da mesma maneira que Jesus mudou a vida de Pedro, Ele quer mudar a sua vida. Pedro passou por situações difíceis mesmo depois. Mas Pedro estava feliz, realizado com Jesus. Não fosse assim, poderia ter voltado a pescar. Era aquilo que ele sabia fazer e fazia bem. Por que não voltou? Porque ele estava satisfeito, ele estava feliz. Por isso, Jesus quer ver você feliz. Aceite o perdão de Jesus. Se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida nova com Jesus. Estar com Jesus é diferente de estar em uma igreja. Estar com Jesus é diferente de ter uma religião. Estar
estar com Jesus vai além disso. Não seja limitado pela religião. Foram os religiosos que crucificaram Jesus, lembra? Vá além. Receba Jesus no seu coração. Deus possa abençoar a sua vida. Que Ele possa lhe dar perdão na medida em que você pedir perdão. Na medida em que você se arrepender dos seus pecados. Ele possa então lhe dar uma vida nova, um sorriso novo. Que Deus o abençoe. Nós vamos colocar mais uma música. Quero que você pense nesta mensagem, na mensagem desta música. Nós estamos caminhando para o final. Mas não sai ainda. Escuta essa música. Meu Jesus, porque me amou assim. A mim reservada já fora esta cruz, porque me amou assim. Isso não se explica, não é verdade? Isso não se explica. Porque Jesus nos amou assim. Sem explicação. Sem explicação. O fato é que nos amou. Nós temos o recebê-lo, aceitá-lo no nosso coração. Nós estamos encerrando o nosso culto desta noite, o culto deste domingo. Eu quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus, uma semana cheia de experiências com Deus, o Deus do milagre, o Deus que cuida, o Deus que zela por cada um de nós. Eu não sei se essa semana nós ainda vamos ficar de quarentena, mas amém. O que Deus manda é sempre bom. O que Deus manda é sempre bom. Então, vamos fazer da forma como Deus quiser, não é? Como Deus quiser é bom. Nós estamos encerrando o nosso... E eu quero fechar com esta música no que nós chamamos de pós-lúdio, né? Vamos encerrar o culto com ela. Tenham todos uma boa semana e observem o pessoal do grupo, o pessoal da igreja, observem os dias das programações, as programações diárias que estamos realizando. Ok? Deus a todos abençoe. Em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça.
para que eu possa